Olá, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Marina, terapeuta, mestre em Reiki Xamânico. Aqui no canal já tem disponível para vocês outros vídeos contando um pouquinho do meu relato na projeção astral e meditações também. Então está tudo juntinho, misturado aí. Dê uma procurada aí que vocês vão encontrar. Gente, eu estou fazendo vídeos por partes contando sobre meu relato na projeção astral. Muita gente me perguntou sobre muitos assuntos. O que eu sei responder, eu respondo. O que eu não sei responder, eu vou atrás, faço uma pesquisa e trago para vocês aqui, porque eu estudo esses assuntos uns 15 anos. Tem pessoas aí que estudam há 20, 25, 30, 35, 40, vão saber o dobro do que eu sei. Mas ninguém é melhor do que ninguém. É lógico que quanto mais a gente estuda, mais a gente se aprofunda no assunto, a gente vai ter maior conhecimento. Então é isso que eu quero deixar claro aqui. Me perguntar a diferença do sonho lúcido da projeção, seria bom fazer um vídeo falando a respeito desses assuntos, porque eu estou falando sobre meus relatos para não misturar tudo. Mas eu vou falar rapidinho. A projeção astral, a gente não altera a nossa realidade porque já é real, gente. Então, assim, a gente pode plasmar objetos, roupas, mas a gente não altera a realidade. E o sonho lúcido, sim, a gente altera a realidade. É criação da nossa mente. A gente que cria aquela situação toda. É isso. Para esse vídeo não ficar tão longo. E também a respeito do saber, como eu falei para vocês, ninguém sabe tudo. A projeção, eu falei isso num outro vídeo anterior. Que a projeção astral ela é um estudo para a vida toda. Então, que bom, gratidão, universo. Ah, Senhor, se eu soubesse de tudo. Mas ninguém sabe de tudo. Lógico, como eu falei, tem pessoas que sabem bem mais do que eu. Lógico também, porque estudaram mais do que eu. Então, mais a gente vai aprendendo um com o outro. É por isso que eu estou fazendo o vídeo aqui, porque eu sei que muita gente já passou pelaquela situação que eu já tinha contado nos vídeos anteriores, a respeito daqueles medos, da agonia que dá quando a gente está na catalepsia projetiva, a paralisia do sono. Então, eu sei que são vídeos que ajudam muitas pessoas que não entendem. Como eu um dia também não entendia, mas fui estudando, me aperfeiçoando e fui aprendendo. Aprendendo a perder aquele medo, né? E então é isso, gente. Então, para mim não continuar tudo de novo, as mesmas coisas ali, assunto, eu vim contar um outro relato para vocês, num ataque espiritual que eu tive, numa projeção. Eu tinha feito um outro relato falando de um ataque espiritual, mas foi aqui no plano físico. O de hoje foi fora do corpo, numa projeção astral. Então, vamos lá. Desta vez eu não senti, eu não teve todo aquele passo ali da minha projeção lúcida, que eu senti sair da cama, não teve isso, eu já parei num outro ambiente. Então, eu parei numa casa muito grande, de madeira, porém uma casa muito bonita, muito antiga também. E era como se fosse assim meio deserto assim o local. Tinha uma casa aqui, outra mais acolá, outra mais distante, uma da outra. E essa que eu parei, ela tinha os degraus ali para subir até a varanda e eu subi. A porta estava fechada, não era minha intenção entrar, também não estava com vontade naquele momento, mas eu estava olhando ali aquela casa. Achei uma casa bonita, mesmo era uma casa antiga, mas ela me chamou a atenção. E eu escutei, comecei a ouvir uns galopes de cavalo. Nisso começou a se aproximar de mim ali naquele momento um homem em cima de um cavalo. O cavalo me chamou muita atenção, ele era muito lindo.
um cavalo bem gordão, muito lindo mesmo, de cor marrom. Eu me lembro de todos os detalhezinhos. É isso que faz a nossa projeção ser mais real ali, a gente lembrar de tudo. Então, cada detalhezinho ali. Então, este homem, ele estava de chapéu, porém eu não consegui ver os olhos dele, o chapéu estava muito abaixo assim, dos olhos, então eu não consegui ver. E também não foi a minha intenção naquele momento de ficar olhando ali o moço. Então, eu me admirei muito, foi ali do cavalo, naquele momento. O cavalo então começou a se aproximar, eu comecei a me retirar ali e ele se aproximando cada vez mais, mas ele começava a ficar em pé e ele estava bem nervoso, aquele cavalo estava bem bravo. Então ele começou a bater com as patas no chão e vinha assim em cima de mim. Nisso eu comecei a ficar meio nervosa ali naquele momento. Eu já sabia que eu estava projetada, então eu comecei a ficar meio nervosa ali. Eu já estudava sobre energias, mas como isso não é um relato de hoje que eu estou contando para vocês, é um relato de muito tempo atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás. Então eu já li a respeito do assunto, tudo, mas não tinha toda aquela... como é que eu posso falar para vocês? Eu não sabia assim o que fazer ali naquele momento. Se fosse hoje, é lógico, eu já trabalharia ali, lógico, eu já fazia aquela emissão de energia ali rápido, fazia tudo, mas é que eu já li muitos livros, já estudei e ainda estou estudando, como eu falei, vai ser para a vida toda, então aí eu já saberia me defender naquele momento. Mas então eu não sabia e fiquei com medo ali do cavalo. Eu então comecei a me retirar e mais para trás e ele vindo até mim. Eu me lembro que eu coloquei a mão na porta, na maçaneta da porta e senti a maçaneta, mas logo vem a minha mente assim, já, pode fazer um teletransporte, já passa para dentro da casa porque está projetada, não precisa ainda entrar. E foi isso que eu fiz, eu consegui. Quando eu me dei por conta, eu já estava dentro da casa. Ela não tinha móveis, tinha uma janela muito grande e o cavalo começou, eu escutei ele subindo ali os degraus. Nisso ele começou a bater na porta com força e eu comecei a ficar um pouquinho mais desesperada naquele momento. Porque que aquele animal estava tão nervoso e de qualquer forma, assim, ele queria vir em cima de mim. Então eu estava ali e estava nervosa naquele momento ali. Ele bateu e conseguiu estourar ali a porta e entrou. Nisso que ele estava vindo em cima de mim, como eu já sabia alguma coisa a respeito de energias, mas não sabia trabalhar direito, não sabia fazer muita coisa. A única defesa que eu tive ali, eu queria me defender de qualquer jeito, foi dar um chute, Até parece que eu ia ter força assim, se fosse aqui no plano físico com um cavalo. Mas eu me lembro ainda, é uma coisa que a gente não esquece, não tem como esquecer, a projeção. Eu me lembro que eu peguei a minha perna direita e dei um chute com força para afastar aquele animal. Nisso ele mordeu o meu pé, eu senti aquela dor e voltei de imediato assim para o corpo físico, assim, para o encaixe, assim. Eu me lembro que quando eu voltei as minhas mãos, eu não estava nem conseguindo fechar, de tão inflada que as mãos assim estavam, no balonamento. A mão estava como um balão muito, muito grande, assim, a sensação, não que a mão estava grande, a mão física é normal, lógico. Como eu estava ali vindo de uma projeção, então a minha mão ela estava inflando muito. E tudo isso é normal, gente, na projeção, lógico.
E eu eu senti o meu corpo bem inflado, aí foi voltando aos poucos, aí eu começava a mexer com meus dedos, eu já tinha passado por outras coisas parecidas de projeção, então aí eu voltei meio assim, nervosa e mexia, e as mãos voltaram ali tudo ao normal depois. Aí eu logo abri os olhos, também é uma mania já que eu tenho de logo abrir os olhos quando eu vejo assim da projeção, já para não esquecer, ou às vezes deixar um caderninho ali próximo à cama para me anotar. E aquilo ali passou, eu me levantei, mas eu me lembro que o meu pé estava... Aquilo ali ficou comigo ali me incomodando durante o dia um pouco, como se eu tivesse colocado o meu pé sobre um espinho. E não era uma dor assim, insuportável, eu conseguia colocar o pé no chão, mas era uma coisa chata, como se tivesse alguma coisinha ali incomodando no meu pé. Eu me lembro ainda que na época eu estava estudando nutrição, então eu fui para o curso, voltei e aquela meia que sensação ficou ali, né? E os obsessores, eles adoram fazer isso, né? E incomodar a gente, né? Então eu pensei assim comigo, pô, que sacanagem. Eu faço tudo tão certinho, mas não é bem por aí, né, gente? A gente acha que faz tudo certinho. Mas aquela sensação tinha ficado comigo. Voltei para casa novamente, após o curso e tal, fiz o que tinha para fazer em casa. Aí chegou novamente a noite, fui dormir. Eu já tinha costume de fazer um pouquinho, não era tanto, meditar, porque também já estava cansada, levantava de manhã para estudar, depois ia trabalhar, voltava já tarde, mas conseguia fazer um pouquinho da meditação. Aquele pouquinho que eu fazia na meditação já era muito bom para mim. E desta vez eu fui projetada, mas foi todos os passinhos ali já de costume. Eu senti eu me levantar da cama, colocar minha mão sobre o colchão, só que eu já tinha ficado com aquilo na cabeça e eu já tinha mentalizei aquela casa, não saiu nada ali da minha tela mental ali. Eu lembrei de tudo. Voltei novamente. Quando eu cheguei lá, aquele ser que estava em cima do cavalo estava no mesmo lugar. Então, eu pensei comigo naquele momento, vou ter que descobrir porque isso está acontecendo e me defender de algum jeito, porque algo não está certo, tem algo errado aí. E aí, então, essa pessoa que estava em cima do cavalo, a mesma coisa, eu não conseguia ver os olhos dele também, e também eu já não queria nem fazer mais amizade depois daquele ocorrido, e a minha intenção ali era só descobrir. E eu também não queria voltar ao corpo como aconteceu da outra vez, tão rápido, porque eu já tinha ficado assustada. Aí eu já tinha lido um pouquinho a mais, eu disse, não, agora vai se ferrar na minha mão, vai se ferrar. E aí o que eu fiz? Eu comecei ali já naquele momento já dar uma trabalhadinha ali com a minha energia. Mas como eu já tinha ficado durante o dia com aquilo na cabeça e eu me lembro que eu estava lendo livros a respeito ainda do chakras. Eu me lembro que parece que foi ontem isso, gente, faz tempo, mas parece que foi ontem, que marcou bastante também essa projeção. Eu me lembro que essa pessoa que estava em cima do cavalo começou a vir novamente em cima de mim. Só que aí, em vez de eu recuar, eu comecei a ir também a dar uns passos para frente para ver qual seria a reação dele. Mas ele também não recuou, não, ele começou a vir. O que eu fiz? Na verdade, praticamente eu não fiz nada sozinha, porque o mentor com certeza ali, né, não é sempre, lógico, que está com a gente, porque a gente não somos tão especiais assim para o mentor estar 24 horas com a gente, é lógico. Mas eu senti a presença, então eu comecei a ver uma luz bem clarinha e bem fininha saindo da minha testa, do chakra frontal. E nisso ia diretamente a essa pessoa que estava em cima do cavalo e no cavalo.
o cavalo começou a ficar manso, manso, aquilo começou a se dissolver e consegui depois, voltei ao corpo ali novamente, ao encaixe do corpo. E fui descobrindo depois, aos poucos também, eu já tinha falado isso no meu outro vídeo, né, a respeito de plasmar. Que eles, lembra que eu falei para vocês da diferença do sonho lúcido e da projeção, que consegue plasmar. Então, essa pessoa fez isso, plasmou aquele animal, porque depois, com o passar da semana, eu fui pensando, eu ia para o meu curso, eu ia trabalhar e depois voltava, tinha toda aquela rotina. E eu geralmente ficava sempre pensando assim, tinha sempre não sempre, mas de vez em quando eu pegava minha condução para ir para estudar, tinha um cavalo ali próximo. Eu sempre achei um animal magnífico, lindo, porém o porte dele é assustador. Então, imaginei isso na projeção que eu vi, ele era enorme e muito bem tratado, até por sinal, no astral. Então é isso, gente. Olha como eles conseguem fazer, né, essas formas, conseguem plasmar. Então é muito importante a gente estudar, nem que seja um pouquinho sobre assuntos da projeção, dos chakras, porque, veja bem, eu sou terapeuta e trabalho com Reiki. É a cura ali, né? Só trabalha com a cura ali das mãos ali. Então, cada dedinho tem um chakra específico. Imaginou se eu ficasse só presa naquele mundinho, estudando só a respeito, falando só ali sobre o Reiki, só sobre o Reiki, só sobre o Reiki. Não tivesse uma mente assim mais universalista, mais aberta, para saber de um pouquinho, eu não vou dizer tudo, mas um pouquinho de cada assunto. Então, o que me ajudou muito foi ter estudado um pouquinho sobre os chakras, um pouquinho, lógico, e tem muito ainda pela frente. Um pouquinho sobre os chakras, um pouquinho sobre energias. Teve pessoas que me perguntaram também a respeito de trabalhar, fazer uma projeção, porque eu já tenho 46 anos. Então, desde a minha infância, eu me lembro que eu já tinha um piripaque ali na cama. Tipo falsa queda, assim. Era uma coisa bem estranha. Às vezes a gente perguntava para alguém da família, dizia que era até vermes que a gente tinha, porque ou que não fazia uma oração, coisa desse tipo. Então aí a gente tem que ir procurando, tem que ir estudando, porque às vezes a pessoa não sabe explicar pra gente, então a gente vai ter que descobrir de alguma forma. E então é isso, gente, é para falar para vocês como pode ser plasmado realmente uma projeção e como eu, de vez em quando eu via aquele cavalo próximo ao ponto de ônibus, eu já tinha aquele, ficava aquele receio, assim, aquele medo, e aí na projeção aquela pessoa, aquele ser, aquele extrafísico, aquele obsessor, ele quis plasmar para me passar aquele medo. Ele conseguiu, né, na primeira vez, mas depois, como eu já estava estudando, tentando fazer coisas boas, a gente tenta fazer coisas boas, é lógico, para que a gente possa ter uma projeção legal, um sonho lúcido legal. Então é isso, o relato de hoje. Gente, foi como eu falei no início, é um assunto que vai ser para a vida toda, não tem como fazer um vídeo falando, não é uma faculdade que vai ensinar a respeito da projeção, sobre chakras. Então, se você tem interesse em saber mais, tem muita gente boa também na internet, o Wagner Borges, Sol Calderon, a Meire J. Costa, a minha quase prima, e a Nancy Trivelato, e tem muitas pessoas aí, eu também já estou incluída nessa.
Então, tem que estudar um pouquinho de cada coisa. Então, a gente não pode ficar presa naquele mundinho. Aí eu trabalho com reiki, lógico, com terapia, mas também antes de eu trabalhar com reiki, eu já estudava um pouco a respeito da projeção e sobre energias. Então vai ser um assunto bem longo que a gente vai ter que estudar muito, muito, muito. Então é isso. Eu encontro vocês nos próximos vídeos. Se foi um vídeo que vocês gostaram, deixa aí o seu like, se inscrevam no canal para dar uma força. Senão eu vou puxar o pezinho de vocês aí na projeção. Brincadeira, gente. Eu tento fazer o bem porque é bom a gente brincar, é isso aí, a gente não ficar paranoica, porque senão a gente vai querer estudar e vai querer ficar uma coisa assim muito séria. Então a gente estuda, mas brincando, claro, também. Tem a hora de brincar, a hora de falar sério. E é isso, então eu agradeço vocês e até a próxima. Tchau, tchau.